chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Mais uma vez nós cumprimentamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. E para nossa reflexão na tarde de hoje, é o que está escrito em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 29, que está escrito: ponha a tua boca no pó desta terra, porque talvez haja esperança. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, do versículo bíblico que ora nós acabamos de ler, vai nos fazer a apresentação de um dos livros mais tristes sobre a nação de Israel. O livro de Lamentações é conhecido como um poema de dor ou de tristeza, ou conhecido como o cântico fúnebre que a nação de Israel teve que entoar. É de fato que, para compreendermos este versículo, é necessário retrocedermos alguns capítulos da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para todo o Antigo Testamentário, nós podemos compreender que a nação de Israel tinha um governo teocrático. Quando eu me refiro teo, quer dizer Deus, cracia, governo, ou seja, o governo de Deus. E Deus tivera separado homens, até uma mulher, que foram juízes e juíza, dentre elas Débora, Sansão, Jefité e muitos outros. Mas no final do ministério do último juiz, conhecido como Samuel, que carregara consigo o tríplice ministério, que fora além de juiz, profeta, sacerdote do Senhor, este mesmo povo se apresenta a Samuel pedindo um rei. E Samuel vai diante de Deus, chorando, e Deus o responde dizendo: Samuel, a nação não rejeitou a ti, mas a mim. Constitui um rei. Assim fora constituído Saul. Todos nós sabemos que Saul começou tão bem, mas o seu ministério no final foi um ministério triste, que se perdurou por 40 anos. Depois viera também Davi, filho de Jessé, que o seu ministério se perdurou por 40 anos. E depois o seu filho Salomão, que o seu ministério se perdurou por 40 anos. Mas no final do seu ministério, ele estava fazendo coisas que não agradavam mais a Deus, fazendo assim alianças com mulheres pagãs que trouxeram toda a idolatria sobre a nação de Israel. É de fato que Deus falou a Deus falou a Salomão: Salomão, eu dividirei Israel em 2 reinos. E assim fez Deus. Ele dividiu Israel. Outrora existira um reino sul, conhecido Judá, capital Jerusalém, e do outro lado o reino norte, conhecido como Samaria. A Bíblia vai nos dizer que no reino sul quem governava era Roboão e no reino norte Jeroboão. A Bíblia vai nos dizer que estas 2 nações começam a pecar contra Deus. A sua idolatria fora cada vez mais contingente às suas condutas errôneas diante do Senhor. É de fato que então Deus levanta um povo inimigo para trazer correção a esta nação. Vendo logo para o reino norte, conhecido como Samaria, no ano de 721, quando a Síria destrói, levando consigo as 10 tribos, nunca mais é vista. E agora a sua co-irmã, que é o reino sul, assistindo de camarote, tem tudo para se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, e nunca davam crédito aos profetas, os mensageiros que Deus tivera levantado, que não se lembra, Elias, também Eliseu e dentre muitos outros profetas. Agora vai acontecer o momento mais triste da nação do Reino Sul. A Bíblia diz que então Deus usara dos profetas, como Isaías, filho de Amós, para trazer uma mensagem de exortação que a mão do Senhor viria contra eles. Deus agora também vai levantar o próprio Jeremias. E Deus vai levantar Jeremias que fora filho de um sacerdote chamado Ilquias. Jeremias tenta rejeitar a sua chamada ministerial profética. E no capítulo de número 1, Deus vai confirmar a Jeremias da seguinte maneira: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, e antes que tu saísse da madre, as nações eu te dei por profeta. E Deus usa agora a boca de Jeremias para ser um mensageiro do juízo contra a nação de Judá, o reino de Jerusalém. Mas o povo não dava crédito à mensagem de Jeremias. O povo ao qual zombava da mensagem não acreditava. Até que então Deus levanta os caldeus, Nabucodonosor,
para sitiar Jerusalém, e serão levados para o cativeiro babilônico. A primeira leva ocorre no ano de 605, quando Nabucodonosor sitia a cidade de Jerusalém e leva consigo alguns moradores. A segunda leva ocorre no ano de 597, quando Nabucodonosor mais uma vez sobe e leva consigo outra parte. Agora o ano mais triste vai ser o ano de 586, quando Nabucodonosor sobe com os caldeus, sitia a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade com seus muros fortificados, ladeada por 12 portas. Agora entenda bem, antes da última leva ocorrer, ou por que não dizer também das outras duas levas acontecerem, a Bíblia vai nos dizer que Jerusalém fora a cidade de Deus, onde a qual era ministrada, celebradas grandes festas judaicas. Em Jerusalém acontecia, dentre elas, as festas mais conhecidas, como a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Todavia, todos os viajantes e peregrinos cercavam ou estavam em Jerusalém para ouvir os cânticos, muitos viajantes, a festa ao qual recebiam muitas pessoas. Era uma grande alegria sobre aquela cidade. Perceba bem que este cenário é um cenário de alegria. Este cenário é um cenário de gozo, de paz. Mas agora preciso dizer algo que o Espírito de Deus está me conduzindo na tarde de hoje. Há muitos cenários que outrora era assim, meus queridos irmãos que fazem parte aqui neste momento na rádio, que você que nos escuta. Há muitas casas que outrora era assim, gozo de alegria. A família se alimentava na mesma mesa, acontecia todavia o culto doméstico antes de dormir. Havia gozo de paz sobre a casa, hoje não existe mais. Este cenário muitas das vezes é um cenário de guerra, marido contra a esposa, esposa contra marido, os pais contra os filhos, filhos contra os pais. Foi isso que o Espírito de Deus suscitou em meu coração na tarde de hoje para falar para você. É este cenário agora que Jeremias está contemplando. O primeiro cenário foi um cenário de glória, um cenário de muito triunfo e de vitória. Semelhantemente você, quem sabe, oxalá você já tem dito: Deus, eu não consigo mais vivenciar aquilo que eu tinha visto aqui dentro do meu lar. Mas te prepara, porque esta palavra, ela irá de trazer paz, irá de trazer restauração, irá de confirmar a tua fé diante de Deus. E quando eu falo deste primeiro cenário, agora eu preciso falar deste cenário que está escrito em Lamentações, de capítulo 3, versículo de número 29. Jeremias agora está sentado sobre os escombros. Jeremias agora olha para as portas de Jerusalém, portas que foram fendidas, arrancadas, muros que foram destruídos. Jeremias olha para aquelas casas que outrora era casa de alegria, agora são casas destruídas. Jeremias agora percebe que sobre as vielas não tem mais passos de viajantes para festejar, para celebrar, mas sim muito sangue percorrendo. É este cenário que nós temos visto em muitas casas, em muitas famílias, sobre muitas vidas. Não é mais a visão da glória de Deus, não é mais uma visão de paz. É visão de tristeza, é a visão de dor. Mas Deus manda te dizer na tarde de hoje: quem dá a última palavra não é a droga sobre os teus filhos, não é a cocaína, não é nada. Quem dá a última palavra, quem estabelece é o próprio Deus. Quando eu vejo agora Jeremias sentado sobre os escombros, meu amigo pastor de Assis, queridos irmãos e irmãs, ele, quem sabe, quer desistir do seu ministério, quer desistir da sua chamada. Quem sabe agora Jeremias está iludido, se indagando e falando: Deus, tanto eu orei, tanto eu preguei para esta nação. Quem sabe Jeremias quer desistir. E quem sabe eu posso estar agora aqui sendo instruído pelo Espírito Santo, meu amigo Paulo Machado, falando para alguém que outra hora for uma mulher de oração, ou quem sabe um homem, um pai que outrora era pregador da palavra, hoje não consegue mais pregar, hoje não consegue mais orar, devido ao cenário que você está vivenciando no teu lar. Mas a palavra profética ao teu coração nesta tarde é o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, quando o apóstolo Paulo nos diz: porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que vai trazer alegria, o que vai suscitar a glória de Deus sobre a tua casa, não são as coisas que a tecnologia tem ofertado nos últimos dias, como Instagram, Facebook, WhatsApp, mas é quando nós voltarmos a fazer o que diz o salmista, Salmo 1, verso de número 2, que o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, porque é a palavra de Deus que vai suscitar vida.
É a palavra de Deus que vai transformar o teu lar, a tua vida, o teu ministério, de toda a tua família. Por que, Henrique Lima, é a palavra? Eu te confirmo, quando Salomão, escrevendo em Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, Salomão vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o